Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live, nossa primeira live de uma série de 4 lives que a gente vai fazer sobre esse evento, Oportunidade Oculta, o papel do fisioterapeuta nas cefaleias. Boa noite pessoal, boa noite Que Alves, Liviane, quem mais? Michele, Raísse, Ângela. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, viu? Entrei com 1 minuto de atraso. Entrei às 8h01. Vou entrar mais 30 segundinhos. Ivone tá aí. Hoje, a nossa primeira live sobre isso. A gente vai falar sobre, na verdade, tirar dúvidas de vocês sobre as aulas, tá? Aula 1 e aula 2. Para quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, ainda dá tempo de assistir, tá? Quem está entrando aqui, que vai acompanhar a live, acompanhe, tá? Fique aqui, mas depois vá lá assistir a aula 2. Onde está o link? Aula 1 e aula 2. Onde está o link? Vai lá nos meus stories, tá? Que o link para se inscrever no evento gratuito, Oportunidade Oculta, tá lá, tá? São 3 aulas sobre identificação, avaliação e tratamento das dores de cabeça pelo fisioterapeuta. Legal? Então ainda dá tempo para você que está aqui na live e não começou a assistir. Ok? Beleza? Muito bem. Gente, então vamos lá. Eu deixei até anotadas as perguntinhas aqui, mas antes de eu falar das perguntas, das dúvidas de vocês que vocês me mandaram lá para a gente responder, para quem não está acompanhando e mesmo para quem está acompanhando o evento, eu sempre gosto de reforçar, né? No evento que a gente fez a Oportunidade Oculta tem um porquê de ter esse nome. Não é um nome que a gente achou bonitinho, tá? Tem um porquê de ter esse nome, Oportunidade Oculta, né? Porque é uma oportunidade que todo fisioterapeuta que atende, isso está passando pelos olhos dele todos os dias ali com os atendimentos dele na sua clínica, no seu consultório, e ele não está percebendo. Tá? O que é essa bendita oportunidade oculta? Né? A gente tem um estudo de 2015, né, um estudo muito bom publicado numa grande revista sobre dor de cabeça, dizendo que cerca de 70% dos brasileiros têm algum tipo de dor de cabeça. Veja, eu estou dizendo algum tipo de dor de cabeça. Tá? Esse tipo de estudo é muito importante para a gente, porque nos dá um cenário aí muito importante, uma informação muito importante de como é que está atualmente o nosso Brasil em relação à dor de cabeça e mostra o tamanho, né, desse número de pacientes que você pode atender. Hoje no Brasil são cerca de 140 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de dor de cabeça, tá? Então vamos lá, ó, acompanha comigo na matemática. Se 70% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor de cabeça, 7 a cada 10 pacientes que entram no seu consultório, certo? 70%, 7 a cada 10 pacientes que entram no seu consultório, mais ou menos, fazendo uma média, tem algum tipo de dor de cabeça. Tá? Tem algum tipo de dor de cabeça. Então é muita gente. Você já parou para pensar nisso? Né? Talvez você não parou para pensar nisso. Então nós temos aí cerca de 6, 7 pacientes entrando a cada 10 no seu consultório ou na sua clínica reclamando de alguma dor de cabeça. Mas você talvez não saiba disso. Você que atende joelho, você que atende lombar, você que atende ombro, você que atende quadril, você que atende neuro, você que atende esportiva, você que atende alguma outra área da fisioterapia, muitos não perguntam. Né? O senhor tem dor de cabeça? Né? Porque às vezes o paciente vai tratar o joelho dele, né? Uma senhora de 30 anos, uma senhora de 30 anos foi melhor, né? Uma mulher, uma moça de 30 anos, lá com uma enxaqueca crônica, mas ela tem uma dor no joelho muito chata. Ela vai, te procura, você é especialista em joelho, ela vai, te procura, e aí você fala, você tem mais algum outro problema associado? E às vezes ela não vai comentar. Você falou mais algum outro problema associado, às vezes ela não vai comentar. Né? Você pode, após a oportunidade oculta, né, e depois da nossa formação sobre cefaleia, você vai perguntar, você tem o dever de perguntar,
Você tem dor de cabeça? Né? Ah, eu tenho. Vamos entender então melhor o que é essa dor de cabeça. Por que, que você tem que perguntar sobre dor de cabeça para o seu paciente? Seja ele qual for. Por isso que eu dou sempre o exemplo de uma dor lombar, dor no joelho, porque é uma coisa muito comum. Né? Porque se aquele paciente seu com dor no joelho, se aquele paciente seu com uma dor lombar que foi te procurar, esse paciente, ele tem uma enxaqueca associada, tá? Se ele tem uma enxaqueca associada, né, que é a migrânia, quem assistiu às aulas já sabe o que eu estou falando, mas eu vou fazer um apanhado de todas já, né? Já sabe, né, quem estudou já sabe que a enxaqueca é uma condição que não tem cura, porém tem tratamento. E ela incapacita de fato o indivíduo. Ela incapacita de fato o indivíduo. Tá? E aí você está tratando a lombar do seu paciente, por exemplo, e você não pergunta sobre a enxaqueca dele. E se é uma enxaqueca crônica, e a enxaqueca crônica ela é incapacitante, você muitas vezes pode não conseguir avançar no tratamento desse seu paciente, porque às vezes ele tem faltado por causa da enxaqueca. Ou porque na hora que você avança no exercício, ele tenta fazer, mas a cefaleia, como é a enxaqueca, ela piora com o esforço físico, então ele não consegue avançar. Você pede para ele fazer um agachamento, você pede para fazer algum movimento, alguma coisa assim, ou você orienta ele a começar a musculação e aí tem que fazer força. E essa pressão da musculação é um esforço físico intenso, benéfico, mas intenso, mas o paciente com enxaqueca não dá conta. O que acontece? Ele interrompe a fisioterapia, ele fica desanimado porque ele não consegue ir na musculação que você indicou. Ou seja, qualquer condição que esse paciente, se eu for tratar, e ele tiver uma enxaqueca associada, por exemplo, ou uma cefaleia crônica associada, a coisa não vai andar. Ou não vai andar direito. Eu brinco muito assim, é como um freio de mão puxado. E é daí que a gente veio com o termo a oportunidade oculta. Porque você tem a possibilidade de ajudar esse paciente de uma forma geral, integralmente, completamente. Né? Pensa comigo. Ele chega lá para tratar uma dor lombar. E você é bom nisso. Tá? O pessoal está falando aqui alguma coisa de internet. Ó, para mim tá ok. Qualquer probleminha, vocês me avisem. Tá bom? Qualquer probleminha. Mas para mim aqui tá legal. Tá? Se tiver legal aí, dá um joinha, tá, pessoal? Então, só continuando o raciocínio aqui para a gente ir para frente. Né? E fiquem à vontade também para mandar as perguntas de vocês aqui. Tá bom? Vamos lá. O paciente chega com dor lombar na sua clínica. Ele te diz que ele tem enxaqueca. E você perguntou, por exemplo, e ele te diz que ele tem enxaqueca. Tá? Ao invés de você tratar apenas a dor lombar dele, você, com o conhecimento que eu estou te entregando, você consegue manejar também a enxaqueca. Ou pelo menos saber o mínimo para conseguir manejar essa enxaqueca. Ou essa cefaleia crônica, ou seja, qualquer outra cefaleia que ele tiver, que ele apresentar. Ou seja, ele entra na sua clínica para resolver um problema e acaba resolvendo dois. Né? Um problema e acaba resolvendo dois. Ele fala, eu fui lá para tratar dor lombar, mas ele também trabalha com isso. Né? Então, você talvez não queira ser o especialista na cefaleia. Mas esse conhecimento é fundamental para você também que não vai ou não quer se tornar especialista em cefaleia. A dor de cabeça crônica, ela interfere diretamente na evolução de um paciente. Principalmente, guardem isso, a enxaqueca e as cefaleias crônicas de uma forma geral. Ela chega a ponto de incapacitar o indivíduo, fazendo com que você não consiga evoluir satisfatoriamente no tratamento dele. Tá? Fala, grande Rafael Tardan, um amigo meu e grande amigo aí. Um abraço, meu amigo. Tá? Então, guardou isso. Quando você pega um paciente com dor lombar, com dor no joelho, ou seja, qualquer outra coisa, estou dando um exemplo aqui que são os mais simples. Tá? Se você passa batido nisso, ou o paciente fala, tá difícil porque a minha enxaqueca eu preciso fazer alguma coisa,
preciso ver o que eu vou fazer com essa dor de cabeça e não sei o que. Aí depois a gente continua o tratamento. Pô, você acabou de perder o paciente aí. Você acabou de perder o paciente aí. E como eu sempre falo, é uma área com uma com uma altíssima demanda e pouquíssimos profissionais, pouquíssimos fisioterapeutas que que conseguem de fato trabalhar com esse tipo de condição. Porque não tem conhecimento. Tem pouca gente ensinando, muito pouca gente ensinando. E um dos poucos que ensina sou eu, né? Online e presencial, né? Mais online. Muita gente sofrendo com isso, tá? E a grande sacada é você que já está ali atendendo o seu paciente, mesmo você estudante que está pegando ali os seus primeiros pacientes, né? A grande sacada está aí. Você pode ser um cara que fala, Samuel, é isso que eu quero, eu me descobri atendendo isso, show. Essa é a minha vida, é a minha rotina, né? Eu atendo exclusivamente pacientes com dores de cabeça. Então, para você, é mais do que obrigatório você saber o universo das dores de cabeça. Mas para você, que trabalha com joelho, com lombar, com neuroadulto, com neuroinfantil, com esporte, você precisa ter esse conhecimento também. Porque você resolve 2 problemas ao invés de 1. Né? E aí é onde você começa a se tornar um profissional muito mais reconhecido, muito mais requisitado. Você se torna de fato uma referência. Referência assim, ó. O primeiro nome a ser pensado ali na tua cidade, na tua região, que trata a dor de cabeça. Pô, eu fui lá no fulano de tal, cara, ele resolveu minha dor de cabeça. Ele melhorou bem? Não, ele me orientou bem o que eu tinha que fazer. Entrei lá com dor lombar e dor de cabeça, o cara resolveu minha dor lombar e minha dor de cabeça. Né? E me orientou o que eu tinha que fazer. Tá? Então essa é a ideia que você tem que colocar na sua mente. Porque quem está aqui e tem dor de cabeça, tá? Quem está aqui e tem dor de cabeça, e principalmente enxaqueca, sabe que ela de fato é incapacitante. O que é incapacitante para quem não entende bem o que eu estou falando assim, no sentido de incapacitar? A pessoa, ela deixa de viver e de fazer as coisas básicas da vida dela. Por exemplo, há pessoas que ficam acamadas, há pessoas que perdem formatura, perdem festa, perdem aniversário, perdem faculdade, perdem escola, perdem relacionamentos, porque todo dia a pessoa está sofrendo com dor de cabeça. Então ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue manter um relacionamento, ela deixa de ter filhos, que é o sonho da vida dela. E olha que louco isso, a gente como fisioterapeuta conseguir atuar diretamente nisso e conseguir devolver qualidade de vida para as pessoas. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. E eu quero dar essa possibilidade para vocês também. É essa possibilidade que eu quero dar para vocês, tá? É isso que eu quero ensinar para vocês. É isso que eu estou ensinando no A Oportunidade Oculta. Vocês já tiveram aula 1, a aula 2 e amanhã vocês vão ter a aula 3, tá? E é isso que eu quero mostrar com vocês, para vocês, a grande sacada. Né? Vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu estou mostrando, eu estou ensinando o que você tem que fazer, onde está o problema e estou mostrando a solução. E aí é com vocês depois. Tá? O B. Meneguti está dizendo aqui, né? Estou com tanta dor no cervical, sei que é da enxaqueca. Hoje fui na musculação e tive que ir embora. Exatamente. Aí, um exemplo claro. Né? Obrigado aí pela sua participação. Um exemplo claríssimo. A pessoa tem enxaqueca, tem dor na cervical associada, e aí vai na musculação, a enxaqueca piora com esforço físico e vira um ciclo. Aí vamos supor que a BM Negutsi, não sei se eu pronunciei certinho aqui, tem uma dor no ombro direito. Sei lá, ela tem uma lesão no tendão do supraespinhal. E às vezes ela não consegue continuar o tratamento dela, ou não consegue ir na musculação que foi orientado pelo fisioterapeuta dela, por causa da enxaqueca, por causa da dor de cabeça. Então, você imagina o quão gratificante é isso, você como fisioterapeuta conseguir devolver a qualidade de vida para o seu paciente. Isso é muito legal. Bom, antes de eu chamar a nossa convidada, eu quero fazer um apanhado geral, uma convidada super especial também, tá? Uma das pouquíssimas fisioterapeutas também que atua e estuda dor de cabeça. Então, nesse meio a gente conhece todo mundo, né? Porque são pouquíssimas pessoas, tá? Bom,
Vamos fazer um apanhado geral para você que já assistiu e para você que não assistiu ainda. Aula 1 e aula 2. Vamos lá. O que a gente falou na aula 1 e aula 2? Passo número 1. Preste atenção. Se você que não pegou aí, anota. Preste atenção. Conhecimento de graça para você. Conhecimento mastigadinho para você. A gente falou das principais cefaleias que o fisioterapeuta atua. Basicamente, a gente pode falar entre 3 e 4. Tá? Enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, cefaleia cervicogênica e cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular. Ok? Então vamos lá. O que é a enxaqueca? Quais são os critérios diagnósticos da enxaqueca? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, tá bom? Ponto. Quais são os critérios básicos diagnósticos da enxaqueca, gente? Então, como eu já disse, vamos começar de baixo para cima. Ó. Piora com esforço físico. O paciente apresenta muita sensibilidade a luz, som e cheiro. A dor é de média intensidade a alta intensidade. A dor é pulsátil, dá náusea e ou vômito. Pode doer de um lado, pode doer do outro. É aquela dor de cabeça típica que o paciente precisa do quarto escuro, sem barulho, sem estímulo. Não consegue deitar, tem que ficar recostado, tomar um analgésico forte e esperar a dor passar. Essa é a enxaqueca. A enxaqueca ela é genética, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Não se assuste quando eu falo isso, tá bom? A enxaqueca ela tem cura, mas ela não tem tratamento. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento está altamente avançado atualmente, tá? Tanto o medicamentoso quanto o não medicamentoso, tá bom? E o grande problema do enxaquecoso é o excesso de analgésicos. E excesso de analgésico não trata ninguém, só piora a situação. Então o que eu faço? Vou ficar com dor? Não, você vai buscar tratamento, você vai buscar profissional. Você vai buscar profissional como eu, você vai buscar profissional como a Ivone, que está aqui, que vai entrar já já. Você vai buscar outros profissionais. Você que está com dor de cabeça tem que buscar profissionais qualificados. Tá? Profissionais especialistas na área. Tá bom? Não é qualquer fisioterapeuta, de jeito nenhum. Não é qualquer médico, de jeito nenhum. Aí você fala, e neurologista? O neurologista sabe sobre dor de cabeça, mas não são todos que de fato mergulham nisso e vão conseguir resolver o seu problema da dor de cabeça. Ou do seu paciente, no caso, o fisioterapeuta que está assistindo aqui, do seu paciente. Entendeu o que é enxaqueca? Tá? E dá para ficar muito bem, tá? Mas é uma via de mão dupla. Faça o que o fisioterapeuta pedir. Se o neuro pedir para tomar medicação, tome, tá? Faça a sua parte, tá? É uma via de mão dupla. Número 2, cefaleia do tipo tensional. Essa é a cefaleia mais comum do mundo. É aquela cefaleia de leve a moderada intensidade. Ela não pulsa, ela não lateja, dói a cabeça inteira. O paciente sente que está sentindo uma pressão aqui, aqui, aqui. Muita dor muscular, palpa, dói, a dor irradia, tá? Muita tensão muscular, tá? Não dá enjoo, não dá náusea, difícil dar sensibilidade à luz, som e cheiro, tá? Não piora com o esforço físico, às vezes não muda nada fazendo esforço físico, até melhora. É uma dor de cabeça comum, aquela dor de cabeça típica do paciente falar: passei o dia inteiro com dor de cabeça, nem precisei tomar nada, dormi e passou. Normalmente o que causa, o que gera uma crise de cefaleia tensional? Excesso de trabalho, tá? Estresse, sono ruim. Isso atualmente é o que mais a gente tem visto que leva à crise de cefaleia do tipo tensional. Tá certo? É isso que está acontecendo hoje. Tá? É o que a gente sabe atualmente. É o que mais gera crise de cefaleia do tipo tensional. A fisioterapia, ela vai muito bem nesse tipo de dor de cabeça também. Muitas vezes não precisa de medicação e a fisioterapia vai muito bem. Ajuda muito esse tipo de paciente. Não só com a mão, não só com exercício, mas muito com orientação, que poucos profissionais sabem. Poucos profissionais, principalmente médicos, também acabam dando orientação, ou porque não tem tempo para isso ali na consulta, ou porque realmente não gostam muito de trabalhar com esse tipo de dor de cabeça, não leem muito sobre o assunto, então não estão estudando a questão da orientação, tá? A educação do paciente, ok? Beleza? Muito bem. E a terceira cefaleia cervicogênica, olha o próprio nome, cervicogênica, gênica, gênesis, origem, né? Cefaleia de origem cervical. Essa cefaleia você tem que dominar, fisioterapeuta.
você tem que dominar. É a cefaleia que tem como origem a cervical. Alguma disfunção no seu pescoço levando a dor de cabeça. Aonde essa disfunção? Essencialmente na parte alta do pescoço. Tá? Parte alta, que a gente chama de cervical alta. Ok? Tá? Então, uma disfunção ali leva à dor de cabeça. Ok? Como que é? Como que são as características dessa dor de cabeça de origem cervical? Bom, dificilmente vai dar sensibilidade a luz, som e cheiro, tá? Dificilmente, só com casos muito crônicos, tá? Não dá náusea, não dá vômito, vai sempre doer ou de um lado ou do outro, nunca muda de lado como a enxaqueca. Então, ou de um lado ou do outro, tá? Então o paciente fala assim, ó, dói assim e vai até o fundo do meu olho. É exatamente isso. Tá? É típico da cefaleia de origem cervical. Tem pontos musculares doloridos, sim. E principalmente o paciente ele tem dificuldade de movimentar o pescoço com dor. Quais movimentos? Principalmente rotação e extensão. Então, dor e dificuldade, diminuição da amplitude para fazer extensão e para fazer rotação. Típico da cefaleia cervicogênica. Típico. Tá bom? Todo mundo está entendendo aí? É que eu tive que posicionar, hoje eu estou meio adaptado aqui, e eu tive que posicionar meu celular de um jeito, uma meio gambiarra aqui, então tá um pouco difícil, eu tenho que ficar me aproximando demais aqui, não consigo ver muito as mensagens de vocês, mas até aqui tá tranquilo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Oi, Carla, tudo bem? Beleza, né? Tranquilo. E a última cefaleia secundária ADTM é o paciente, essa é muito simples, tá? É o paciente que tem uma disfunção temporomandibular, na articulação temporomandibular, então o paciente, todo mundo tem ATM, que é a articulação temporomandibular, mas nem todo mundo tem, mas grande parte da população tem algum tipo de DTM, que é disfunção temporomandibular, tá? Isso o fisioterapeuta especialista vai detectar. Essa disfunção temporomandibular pode sim levar à dor de cabeça, tá bom? Assim como o pescoço pode levar à dor de cabeça, a DTM pode levar também à dor de cabeça, mas precisa fazer um diagnóstico muito bem feito, tá? Para você não achar que é da ATM, isso acontece muito, achar que o problema é da ATM, mas é uma enxaqueca. Achar que o problema é da ATM, mas na verdade é do pescoço. Achar que o problema é da ATM, mas é uma cefaleia tensional. Então você primeiro tem que excluir as cefaleias primárias, enxaqueca e tensional. Primeira coisa. Excluiu, não são as duas. Veja se não é uma cervicogênica. Não é. O paciente realmente ele só fala que tem dor de cabeça ao bocejar, ao mastigar, né? Quando ele abre e fecha a boca, dói aqui, espalha para cá. Então tá. Aí a gente pensa numa cefaleia por DTM, tá bom? Mas normalmente ela pode estar associada a outras também, tá? Deu para entender, gente? Vocês conseguiram entender o que eu disse, tá? Alguma dúvida em relação a isso? E aí, na aula 2, o que a gente falou? Estou deixando aberto aqui as perguntas de vocês. Tem bastante perguntas, eu selecionei algumas, tá? E aí, na aula 2, a gente falou sobre os processos de avaliação. Né? Quais são os processos de avaliação? Você tem perguntas básicas, né? Aqui não vai dar para falar tudo, mas as perguntas básicas é: você tem dor de cabeça? Sim ou não? Me conta um pouquinho melhor sobre ela. Localização: cabeça inteira? Só de um lado? Só do outro? Occipital? Temporal? Parietal? Tá? Frontal? Retroorbital até o olho? Dor na TM associada? Dor occipital, ok. Dói mais aqui embaixo, dói aqui embaixo, dói mais aqui para os ombros, desce para o ombro, ou seja, localização. Ela é pulsátil ou não? Se ela é pulsátil, te chama muita atenção para a enxaqueca. Ela é pulsátil, sim ou não? Tá? Da foto, fono e osmofobia. Então, o que vocês acabaram de ver na identificação é o que vocês vão perguntar para o paciente. Os critérios diagnósticos. Vocês vão perguntar. Dependendo do que você perguntar, pá, você já matou qual é o diagnóstico. Tá? E 3 perguntinhas muito importantes que você deve fazer para o seu paciente, que é:
Frequência, intensidade e duração. Vamos lá. O que é frequência, intensidade e duração? Frequência é o número de dias de dor por mês que esse paciente está tendo ou o número de crises que ele está tendo. Tá bom? Então, uma crise de enxaqueca, ela dura de 4 a 72 horas. Tá? Vamos supor que a crise dele demorou 2 dias. Então, ele teve uma crise de 2 dias. Então, se ele teve só uma crise naquele mês, ele teve uma crise por mês. Certo? Então, a frequência dele é de uma crise por mês. Entretanto, eu gosto muito de trabalhar com o número de dias de dor, porque eu trabalho muito com enxaqueca crônica. Então, é o paciente que tem a frequência. O que é a frequência? O número de dias de dor ou número de crises. Eu normalmente pergunto para ele assim, ó, dentro de uma semana, né, quantas crises você teve? Aí eu já começo a ter uma ideia. No mês, quantos dias mais ou menos você teve? Então, eu vejo o número de dias de dor que esse paciente tem. E aí eu vou puxando um pouco mais essa questão, né, de quando vem a sua dor, quanto tempo ela demora para passar, tá? Mas para ficar claro para vocês aqui, né? Então, eu tenho a frequência, que você pode entender como o número de dias de dor por mês. A intensidade, eu gosto muito de trabalhar de 0 a 3, intensidade da dor. 0, nada de dor. 1, uma dor leve. 2, uma dor média, né? Uma dor de média intensidade. 3, dor de alta intensidade. Fica muito mais fácil para o paciente entender. De 0 a 3. Você pode trabalhar de 0 a 10, 0 a 5, já vi de tudo. Eu gosto de trabalhar de 0 a 3, tem alguns colegas que trabalham também de 0 a 3, tá bom? Isso fica muito mais fácil para o paciente, tá? E a duração? A duração sempre é em horas, tá? Quanto tempo demora para passar a sua dor de cabeça? Ah, ela demora, assim, se ela começa de manhã, ela vai passar à noite, então em média aí 12 horas, tá? Então são essas 3 perguntas, você que está começando na área, não pode faltar. Frequência, intensidade e duração. Frequência, você pode entender como número de crises por mês, o número de dias de dor de cabeça por mês. A duração, em horas, quanto tempo ela demora para passar. Veja, eu não falei de enxaqueca. Qual é a duração de uma crise de enxaqueca? De 4 a 72 horas, a gente conta em horas. E a intensidade, que é quanto que está doendo, intensidade da dor, tá bom? Depois eu falei dos testes, né? Vocês viram lá os testes básicos, o FRT, né? Para avaliar a disfunção da cervical alta, teste obrigatório para você fazer em todo o seu paciente com dor de cabeça, detectando esse teste positivo significa que sim, esse paciente tem uma disfunção cervical e que essa disfunção cervical pode estar contribuindo parcialmente ou pode ser integralmente causadora da dor de cabeça do paciente. A gente detecta uma disfunção cervical alta pelo FRT, tá? Depois eu mostrei para vocês o CCFT, que é um teste neuromuscular de avaliação dos músculos flexores profundos. Eu não estou entendendo nada, Samuel. Volta lá e assiste de novo, tá? CCFT, a gente vai avaliar como que está a ativação dos flexores profundos em relação aos flexores superficiais. Por quê? O que a gente sabe hoje, gente? Que os flexores profundos, eles têm déficit de ativação em pacientes com dor de cabeça, principalmente em cefaleia cervicogênica, e uma hiperativação de flexores superficiais, esternocleidomastoide e escalendos. Então, por esse teste você vai detectar, tá? E depois testes provocativos, né, que até uma aluna perguntou, uma aluna nossa, uma seguidora nossa de Portugal, ela perguntou, aquela sigla que você fala PAC, PAU, é pressão póstero anterior central, pressão póstero anterior unilateral. Ok? Entendido? Que são testes provocativos também. Tá tudo lá na avaliação. A avaliação, gente, ela a boa avaliação, né, é fundamental, é obrigatória. É a partir dela que você vai conseguir identificar que tipo de dor de cabeça ou quais tipos de dor de cabeça que esse paciente pode ter, porque ele pode ter um tipo, mas ele pode ter 2 tipos, tá? Se existe disfunção músculo-esquelética ou não, tá? Então, articular, neuromuscular, o quanto isso está contribuindo, e a partir disso você vai conseguir estabelecer o prognóstico dele, tá? Avaliação subjetiva e objetiva, tá? Perguntar e testar. É o básico que eu passei lá para vocês, tá? Eu já vou começar com as perguntas, porque eu preciso também chamar
a nossa convidada, porque eu quero que vocês não ouçam só de mim, mas eu quero que vocês ouçam da nossa convidada também. Ela já fez a nossa formação, então ela fez lá atrás, ela fez um evento parecido com esse, fez a nossa formação, o Cefaleia para fisioterapeutas, que eu comento no curso com vocês, eu comento no evento com vocês, que é a formação mais completa em cefaleia do país e que eu tenho alegria também, quem me segue sabe, eu tenho alegria também de ter atingido com essa formação fora do país. Então eu tenho muitos alunos hoje de Portugal que fizeram meu online, que estão lá trabalhando em Portugal e que também já fizeram meu presencial lá. Tá? Então, de fato, hoje é a formação mais completa do país sobre dor de cabeça para fisioterapeutas. Por quê? Porque a cada ano a gente está querendo sempre fazer o melhor para vocês. Com isso, ajudar mais e mais os nossos pacientes com dor de cabeça, né? E com isso, você também crescer na sua carreira. E claro, a gente não pode negar isso, porque é importante a gente falar, claro, né? A sua remuneração aumentar, porque você está fazendo um serviço completamente exclusivo. Eu sempre falo, né? É um serviço muito exclusivo, um fisioterapeuta especialista nisso, né? Que trabalha ali junto com o neuro, junto com o dentista, né? Junto com o nutricionista, junto com o psiquiatra, com o psicólogo. É uma galera reunida para tratar esse tipo de paciente, né? Então, é difícil você achar fisioterapeutas que de fato trabalham com tranquilidade, com segurança dentro da área das cefaleias, tá? E é isso que eu quero passar para vocês. Sempre quem me acompanha tá vendo isso, né? Up Laser Clínica, paciente com problema no nervo trigêmeo poderá desencadear uma dor de cabeça cervicocongênita. Acho que você quis dizer cervicogênica, né? Na verdade, o nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, ele é fundamental na gênese de uma cefaleia cervicogênica. Tá lá na aula 2, na aula 1 e também na aula 2 eu comento, tá? E também na enxaqueca. Então, a explicação de você ter dor no pescoço na enxaqueca está relacionado com a cervical alta e com o nervo trigêmeo. Então, é a junção de informações. Para ficar fácil aqui para vocês, né? As informações vindas do trigêmeo com as informações vindas da cervical alta se encontram a uma sobreposição anatômica, tá? E isso ascende para o córtex, né? E para então serem interpretadas de uma forma muito, muito rápida aqui para você entender, né? É difícil eu explicar isso em grandes detalhes dentro da live, mas há uma convergência de informações do trigêmeo com as raízes altas da cervical. Essas informações, há uma convergência, então elas sobem via neurônios de terceira ordem, elas sobem para o córtex e então são interpretadas, tá? Isso explica porque o paciente com uma disfunção na cervical pode ter dor lá na cabeça e um paciente, por exemplo, com dor de cabeça pode ter dor na cervical, tá? Então nos ajuda a entender o porquê disso, tá? E na cefaleia cervicogênica, obviamente, se você tem uma disfunção de cervical alta, você pode levar a aumento da sensibilização de nervo trigêmeo, fazendo com que o paciente tenha dor de cabeça também. Por isso que o paciente com dor no pescoço pode ter dor de cabeça também, tá? Tá muito bem explicadinho lá na aula, ok? Beleza, gente? Lu, Davi, eu tenho cefaleia cervicogênica e quero saber mais o que fazer. Fisioterapia. Eu vou explicar bastante sobre tratamento, tá? Mas é fisioterapia, é exercício. Técnicas manuais que vocês vão ver amanhã a partir das 8 da manhã, tá? Exercício e terapia manual, técnicas manuais e exercício indicado pelo fisioterapeuta. Lu, Davi, não sei se você é físio ou se você é paciente, procure um fisioterapeuta especializado. Se você tiver com dúvida, me chame, tá bom? Cefaleia cervicogênica se trata com o fisioterapeuta, tá? Os testes estão onde? Estão na aula 2, tá? A liberação miofascial, ela é uma parte do tratamento, viu, Lu? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Ivone, você tá aí? Creio que você tá aí. Deixa eu ver se eu consigo te chamar por aqui. Já tá aqui.
Ivone, já te mandei o convite. Vocês vão conversar agora com uma das poucas fisioterapeutas também que trabalham com isso no Brasil, tá? E ela é tão boa que a gente sequestrou a Ivone e hoje ela trabalha dentro da nossa equipe, né? Ela faz parte da nossa equipe também, tá? Mas Ivone, em primeiro lugar, tá me ouvindo? Estou ouvindo, está conseguindo me ouvir? Tudo Perfeito, certo? tá ótimo. Ivone, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado por você ter aceitado o convite para passar aqui para eles a tua experiência com dor de cabeça, tá? E a gente quer te ouvir também. E, pessoal, preste muita atenção na Ivone. A Ivone é extremamente didática, extremamente dinâmica, tá? É muito gostoso de ouvir a Ivone também. E ela tem alguns pontos importantes aqui para passar para vocês sobre a dor de cabeça, tá bom? E também fiquem à vontade, acredito que dá tempo, fiquem à vontade se quiserem perguntar para ela também, tá? Ô Ivone, se apresenta então rapidamente. Live é sempre uma coisa mais rápida, né? Mas se apresenta rapidamente para o pessoal, tua formação, é, como é que tá, o que que você faz hoje, né? Eu já sei tudo, mas eu quero que você fala para o pessoal, seus atendimentos, tá? E por que você se interessou por dor de cabeça. Pronto, vamos lá. Boa noite para quem está aqui assistindo a gente. É sempre uma honra, sempre que Samuel me pede, né, para participar aqui com ele, eu fico honrada, porque eu já tive aí do lado que vocês estão hoje, que é o lado de aluna e de estar assistindo. Eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal de Sergipe. Quando eu terminei a graduação, ao contrário do que muitos pensam, né, que eu sempre fui assim, de falar, de estar no meio, na verdade não era isso, e aí eu achei que eu ia me esconder ali dentro de um mestrado, e foi dentro do mestrado que veio a incrível surpresa. Minha orientadora me falou sobre a possibilidade de estudar enxaqueca, e eu não fazia ideia do que era que um fisioterapeuta poderia fazer com um paciente com enxaqueca. Pessoas da minha família, minha mãe sofre com enxaqueca, inclusive é a minha paciente mais difícil, minha mãe. Ela é um caso, mãe, tem que fazer assim, ela ainda é um pouco ali, ainda, a gente ainda não conseguiu ainda, parece que aquela coisa de casa diferente, Santo de espeto de casa, pau. é Funciona, isso não sei aí, se funciona na sua, Samuel, é na isso minha, eu mesmo. acho que se o outro fisioterapeuta for Nunca atender, ela funciona. dá mais certo. E aí, então, tinha pessoas próximas a mim que sofriam com enxaqueca, mas não era uma coisa que eu focava, né? Enquanto fisioterapeuta, a gente, na graduação, a gente não vê essa área de cabeça e pescoço. E aí, quando eu comecei a estudar para montar o projeto na época, foi que eu comecei a pesquisar os artigos, e aí encontrei o nome de Samuel. E daqueles autores da época, ele era, e ainda continua sendo, um dos grandes no sentido de transmitir conhecimento. Né? Samuel, ele não nega conhecimento para ninguém. E aí eu comecei a seguir ele. E eu lembro que eu comecei a seguir ele assim por volta de janeiro, fevereiro de 2020. E aí ele estava abrindo a segunda turma do curso Cefaleia para fisioterapeutas. Eu disse, rapaz, vou fazer, vou dar uma chance. Afinal de contas, tem currículo, gosto da didática, participei das 3 aulas, né, da semana de cefaleia, e aí fiz e me encantei. E olha só, não sei se vocês prestaram atenção, 2020. Então, assim que eu comprei o curso, não foi questão de um mês ver a pandemia. Então, eu estudei durante a pandemia e comecei a atender online na pandemia com o que eu aprendi com o Samuel. Então, dali foi que eu fui me encantando e estou aí até hoje, tudo que Samuel se propõe a fazer, eu sempre estou de olho. É uma grande honra ter passado de aluna a colega, mas ainda continuo sendo aluna e sempre aprendendo muito com Samuel. Então, hoje eu estou aí no meu 3º ano do doutorado, estou finalizando, continuo estudando enxaqueca crônica, migrânia crônica. Então, os pacientes aí que sofrem mais de 15 dias por mês é a minha população de estudo. E me vejo inteiramente na parte clínica. Então, eu entrei na pós-graduação achando que eu ia ser professora de universidade, mas me encantei por a área, aprendi muitas outras coisas e hoje eu me sinto muito bem, muito realizada quando a gente devolve a qualidade de vida, quando a gente devolve sorrisos, quando o paciente manda para a gente a foto de que conseguiu fazer uma caminhada de 30 minutos sem sentir dor. Porque a enxaqueca, ela pode ser e ela é muito incapacitante.
Então, para aquele paciente, o fato de conseguir caminhar 30 minutos e não sentir dor e começar a ver os resultados é muito legal e o que alimenta a gente a sempre estar estudando, porque sempre vai aparecendo coisas novas e a gente vai se atualizando para sempre estar trazendo o melhor para o nosso paciente. Perfeito. Ô Ivone, é, a gente já sabe que você acabou de falar que você está aí no seu terceiro ano de doutorado, né? E a Ivone, ela está fazendo o doutorado dela em dor de cabeça, mais especificamente em enxaqueca, né? Mas você também disse que você atende, né? E você gosta de atender, né? E eu acredito que você pensa da mesma forma que eu. A gente não tem como, e isso é importante o pessoal ouvir também, não tem como você trabalhar na clínica atendendo pacientes, como eu atendo, a Ivone atende lá a semana inteira, sem o conhecimento teórico que vem da ciência, tá? Que não vem de o que eu acho que eu tenho que fazer, né? O que eu acho que vai dar certo, né? Então, a gente baseia o nosso tratamento na prática pela ciência. Então, por exemplo, o doutorado da Ivone, daqui a alguns anos, quando for publicado, assim como alguns artigos que eu ajudei em colaboração, como o artigo do meu mestrado em enxaqueca, assim como de grandes autores que eu, Ivone e outras pessoas que trabalham com dor de cabeça leem, isso a gente traz para a prática clínica para nos nortear. Agora, tem coisas que você, atendendo, vai aprender que você não vai aprender na teoria. E isso é muito interessante, gente. Por isso que as coisas casam. Você tem que trabalhar lá na sua clínica com a ciência aqui, ó, debaixo do braço, te norteando. Que é o que está na oportunidade oculta, que tá na formação para vocês, você falar para fisioterapeutas. Tá? Ela é toda baseada em evidência, mas ela também tem a minha prática clínica lá. Por quê? Há muitas coisas que eu sempre falo para todo mundo aqui, em Instagram, às vezes conto casos de coisas que você aprende atendendo. Você nunca viu aquilo, ainda não está escrito, mas aquele paciente relata aquele tipo de sintoma quando ele tem dor de cabeça, né? Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente de 16 anos com cefaleia causada possivelmente pelo implante coclear. Tá? Então está em investigação. Tá? Então foi ver se era o implante, não era o implante, mas parece que é uma coisa secundária, enfim. Né? Então essas coisas, às vezes é difícil de você achar, mas aparece ali no teu dia a dia. Né? E isso faz você aprender absurdamente. Você concorda com isso, Ivone, né? Esse casamento? Com certeza. Não tem como falar que é só a ciência e não tem como falar que é só a prática. É o 50-50. Tem que ter alinhado, tem que ter esse casamento realmente, porque com o paciente a gente aprende muito e com a ciência a gente consegue ter mais, não seria nem qualidade, mas a gente consegue ir com mais cuidado, inclusive para falar com relação a prognóstico, o que é que a gente pode ou não pode fazer. E eu acho que o principal quando a gente fala de dores de cabeça, de cefaleia, é quando a gente sabe muito essa questão da teoria, na hora que chega algo ali na prática que não vai de acordo com o que você estudou, o sinalzinho de alerta, ele liga e diz, rapaz, aqui tem alguma coisa a mais, eu acho que não é exatamente isso. Porque pode acontecer da pessoa vir com um diagnóstico que não era realmente o diagnóstico, às vezes a própria pessoa se deu diagnóstico, né, Samuel? Não sei Exato. o que acontece Isso. por aí. Isso. Ah, eu acho que eu tenho enxaqueca. E às vezes a pessoa não tem enxaqueca, né? Às vezes a pessoa tem um outro tipo de dor de cabeça. Então, quando você sabe esses pontos da teoria e vai para a prática, você consegue alinhar muito bem e aprender muito bem com o paciente. Perfeito. Ô Ivone, eu queria agora puxar com você um pouquinho, que você falasse um pouquinho da tua experiência, né? Que você começou a falar sobre isso, um pouquinho da tua experiência com a formação. Que você conheceu lá em 2020, mais ou menos quando a gente lançou a primeira turma, 19 para 20, né? Nós estamos já agora indo para a 11ª turma, né? É muito louco isso já, né? Mais de 1.000 profissionais formados aí com a formação cefaleia para fisioterapeutas. Eu queria que você me contasse um pouco dessa tua experiência fazendo a formação
online, né? Naquela época, realmente, né, a gente tinha a questão da pandemia, mas como foi a tua experiência em fazer a formação, você falar para fisioterapeutas online, né? O que você pensa a respeito disso? Como foi para você? Para mim foi uma surpresa. Né? Acho que a gente já conversou sobre isso outras vezes, mas aqui para o pessoal que está chegando, foi uma surpresa porque naquela época, hoje é muito comum, a gente passou por toda uma revolução com relação à educação, pensando com relação à pandemia, então se normalizou muitas coisas, mas se a gente pensar, teve o pioneirismo aí da parte de você, da parte de Marcelo, que eu sei que está por trás aí, que já era em 2019, né? A primeira turma, eu entrei na segunda turma, então, hoje em dia, é muito mais fácil das pessoas aceitarem a questão do online. Mas naquela época a gente tinha toda uma ressalva. Sim, mas isso vai funcionar? E eu vou realmente aprender? Mas para mim funcionou muito bem, por quê? Quando a gente pega esses cursos de fim de semana, que geralmente formações são assim, um fim de semana, às vezes a gente perde os detalhes, a gente não consegue anotar tudo. Ou a gente anota, a gente presta atenção no professor, coloca uma seta para os cantos e depois você fica tentando recordar aquilo. E na formação, tendo ali gravado, a gente volta várias vezes, a gente fica ali. Então, até hoje, eu já estou aí na área há uns 4, 5 anos. Até hoje eu volto no Cefalé para fisioterapeuta quando eu tenho dúvida de algum ponto que eu tive dúvida ou alguma coisa que eu quero recordar, porque mesmo que a gente esteja ali no dia a dia, como o Samuel falou, é importante que a gente tenha essa questão da teoria, mas às vezes até uma questão mesmo de prática, né? De onde é que coloca a mão. Porque lá na formação tem isso, lá na formação tem os vídeos, Samuel mostrando de todos os ângulos possíveis como é que fica a sua mão, como é a pressão, o que é a resposta que o paciente pode dar, quais são as alternativas de exercício que você pode colocar. Então, assim, é tudo muito aplicável. E é um aplicável e replicável. Então, dá para a gente também ver, testa no marido, testa na mãe, depois volta, assiste de novo, vê o que é que errou. E quando é uma formação ali presencial, muitas vezes a gente não consegue ter toda essa riqueza de detalhes. Então, eu me surpreendi com isso, porque eu aprendi a maior parte, eu diria que 90% das técnicas que eu utilizo para atender hoje, eu aprendi no Cefalé para fisioterapeuta. Fui fazer outras formações fora por perceber que eu precisava entender de outras coisas além das cefaleias, quando o assunto é cefaleias. Para, pelo menos, mesmo que eu não trate, eu posso encaminhar, Sim, como o caso da DTM, o caso do zumbido, e zumbido. de outras disfunções que estão ali interligadas em cabeça e pescoço. Mas da parte de cefaleia, com certeza, a maior parte das técnicas que eu utilizo, sequência de exercícios, tudo iniciou ali com Samuel e com certeza o que me encanta é essa forma que ele consegue trazer de uma forma didática. É muito didático, as aulas elas são muito didáticas, parece que tem horas que ele está realmente puxando a nossa orelha e falando, ei, agora você tem que anotar, ou agora você tem que prestar atenção aqui em mim, porque isso é difícil, principalmente quando ele vai explicar sobre o núcleo trigêmeo cervical, e aí realmente ele puxa ali um pouquinho, presta atenção, diminua esse 1,5 que eu sei que vocês estão aí do outro lado colocando e vá devagar e revisite, né? Revisite. Então, eu fiz a formação e vez ou outra eu volto nas minhas anotações. Inclusive, imprimi todos os slides. Eu tenho a apostila desta É, grossura com legal. todos os slides. Eu deveria ter trazido, Samuel. Eu nunca te mostrei, mas eu tenho todos. Mostra um dia aí pra Eu gente. tenho todos os slides impressos e com minhas anotações, uma por uma lá. E às vezes eu assisto a aula de novo e eu anoto coisas novas, porque a gente Tá também sempre sempre vai aprendendo, com né? um novo olhar, né? Eu vejo dessa forma. A gente até conversou sobre isso essa semana. Toda vez que eu paro para estudar, parece que eu não sei de nada, mas aí eu entendo que eu sei já de muita coisa, mas que sempre tem coisas que a gente tem que aprender, tem que voltar. No mundo das dores de cabeça tem muitos detalhes, né? Pensando principalmente nessas questões de critérios diagnósticos, Samuel falou aqui das 4 principais, mas a gente precisa estar atento aos sinais de alerta, aqueles tipos de dores de cabeça que não são comuns, mas que vez ou outra pode aparecer. Recentemente eu tive um caso de uma paciente que teve uma doença rara do sangue, eu esqueci o nome agora, e repercutiu com dor de cabeça. E aí Olha ela me só. procurou, só que quando ela começou a falar, eu disse, epa, isso daqui não é para mim. Aí encaminhei para o neurologista, resultado, ela acabou tendo um AVC, né? Por causa dessa Nossa. doença, do êbolo, tudo. Ou seja, imagine se eu tivesse ficado ali falando que era para fisioterapia, não era. Então,
tudo isso a gente precisa ter esse cuidado. Essas coisas são raras, mas essas coisas acontecem. Vão aparecer. É o que eu sempre falo, né? E a gente está falando na aula 1, aula 2, e amanhã às 8 da manhã para vocês a aula 3 sobre tratamento, que é a aula que todo mundo está ansioso, né? Mas não tem tratamento sem avaliação. E não tem avaliação sem a identificação das cefaleias. Sobre toda essa teoria, vocês tiveram o básico, estão tendo aí os conceitos fundamentais na oportunidade oculta, nesse evento, e depois completaço na formação cefaleia para fisioterapeutas. Agora, uma pergunta que muita gente, antes da gente passar para um outro ponto e ir caminhando para a nossa finalização, tem até uma pergunta aqui que depois eu quero que, se você quiser responder, você pode responder. Muita gente fala assim, tá, então eu vou fazer um investimento, né, e eu quero saber o retorno disso, né? Quanto tempo você demorou para recuperar o retorno do curso? Ou quanto tempo uma pessoa demoraria para recuperar um retorno do curso atendendo o paciente, fazendo um investimento? Na época, se eu não estou enganada, Samuel, você liberava por módulo, por semana. Sim, né? sim. A formação era por semana. Eu não sei se agora você ainda libera por semana ou você libera todo de vez. Sim, por semana. Então, assim, eu diria que foi ali o tempo de fazer todo o período, né? Eu acho que na época era 3, 4 meses, mais ou menos, ou era 3 meses. Dava entre 3 e 4 meses. Dava entre por 3 aí, e 4 exatamente. meses, né? E já era aplicando. E eu comecei a aplicar na pandemia, com atendimento online. Né? Então, ali dentro de... levando em consideração que foi período de pandemia e todas essas questões, eu diria que em torno de 6 meses eu já comecei a ter o retorno do que foi investido na época. Porque tinha outras questões envolvidas, né? No padrão, sim. se fosse hoje em dia, com certeza o retorno é muito mais rápido. É muito mais rápido. Para quem já atende. Se você atende, eu falo sempre, se você atende um paciente de dor de cabeça, você paga o retorno, você tem o retorno. Né? Então, é sempre um investimento. Conhecimento, gente, é investimento. Só que é uma coisa importante falar para vocês. O conhecimento por si só não vai fazer você crescer na carreira. Por si só. Tem gente com doutorado, né, Ivone? Com pós-doutorado, sem conseguir pagar as contas em casa. Por quê? Porque o conhecimento tem que ser aplicado. Primeiro, você tem que gostar do que você estuda, mas você tem que aplicar o seu conhecimento. Né, Ivone? Tem que ter aplicabilidade, né? De nada adianta você se dedicar no mestrado e no doutorado e não ver a aplicabilidade daquilo no seu paciente real. Exatamente. Então, hoje eu consigo e eu aplico muito do que eu aprendi, mas ao mesmo tempo também muito do que veio de fora, né? Dos pacientes de consultório, foi que eu comecei a pensar, inclusive, em outros estudos. Não para que eu vá continuar fazendo, mas dentro do laboratório, a linha de pesquisa continuando. Olha, pode-se pesquisar isso daqui, pode-se ver isso daqui, isso é uma coisa que está sendo recorrente. Então, tem essas questões que a gente pode ir ali observando. E com certeza é aplicar. E eu até brinco, eu estou na mentoria agora com o Samuel também, que aí a gente vai evoluindo, a gente vai passando assim, o que o Samuel vai lançando, eu estou dentro, porque eu sei que ele sempre entrega muito e ele manda áudios e áudios, feriado, final de semana, qualquer dúvida nos grupos, ele sempre responde. E aí eu vejo que é realmente essa questão de aplicar. Não adianta ter todo esse conhecimento, ter um curso fantástico e não atender. E aí na mentoria ela não está aqui, mas eu desafiei uma das mentoradas também. Eu disse, olha, você está assistindo o curso, mas pergunte a alguém da sua família. Provavelmente alguém tem cefaleia. E comece a ver quais são as características, para ver se encaixa mais no atencional, se encaixa mais na enxaqueca, na cervicogênica. Comece a estuda e aplica. Também não esperem vocês finalizar tudo para começar a aplicar. Eu acho que vocês já podem ir no passo a passo ali. Essa semana eu aprendi sobre enxaqueca. Quem é que tem enxaqueca próximo a mim? Vou conversar com aquela pessoa para ver se é realmente aquilo que Samuel falou. E aí você vai nesse passo a passo. Eu acho que é estuda e aplica. Tem que ser dessa forma. Senão aplica. Também não adianta. Exatamente. Estuda e aplica. Estuda e aplica. Tem uma pergunta para vocês verem como é importante a gente estudar sobre dor de cabeça. E é uma pergunta que pouquíssimos profissionais conseguem responder. A pergunta da Weila Santos aqui, ó. Samuel,
o que eu posso estar fazendo com um paciente que realizou cirurgia e tomou anestesia na lombar e no dia seguinte começou a sentir dores de cabeça com pressão e dores no pescoço também ao movimentar, tá? Parece uma loucura, mas isso é comum. E eu desafio fisioterapeutas saberem como manejar isso. A maior parte não sabe. Por quê? Porque não estuda esse tipo de coisa. E aí podem aparecer pacientes para você com isso, né? E você simplesmente, com uma orientação simples, é o que a gente vai fazer agora com uma orientação simples, você pode ajudar e muito ou salvar a vida desse paciente, porque ele não aguenta, porque essa dor de cabeça é muito forte. O Weila, o Ivone, quer começar respondendo? Depois eu complemento. Que tipo de dor de cabeça que poderia estar acontecendo aí? Qual seria a hipótese? Uma dor de cabeça secundária à anestesia, né? A raquimedular. Então, isso pode acontecer e às vezes é mais comum do que a gente acredita. Exatamente. Então, não sei se vocês seguem aqui, mas Priscila Papacídero, né? Eu sempre fico com medo de falar o sobrenome dela errado. Mas ela fala muito também sobre isso, que pode acontecer, é chata, mas ela tem um tempo para passar. Agora, o problema é, se ela não passar dentro daquele período, que eu não me recordo agora qual é o período, se é dias ou horas. Se é dias ou horas, exato. São dias. São dias, São né? dias. Então, eu sei que tem um período ali, acho que até 7 dias, alguma coisa assim, Exatamente. que se não passar, aí é que a pessoa tem que ver se não tem outras repercussões também. Mas é um tipo de dor de cabeça secundária à anestesia. Isso. Esse tipo de dor de cabeça, Weila, você vai ver que a pessoa, ela muda a posição, ela melhora. Então, ela fica em pé, fica muito ruim, ela deita, melhora. É uma alteração da pressão do líquor, do líquido cefalorraquidiano, tá? Isso é comum, tá? Isso é comum. Há uma tendência disso realmente ir embora, do jeito que veio, embora, tá? Mas pode ser que isso, se persistir, aí a gente precisa investigar, como a Ivone falou, tá? E aí você disse também dores no pescoço. Essa dor no pescoço pode ser dessa condição, que é o líquor, entendeu? Não vai ser só ali na lombar, não. Você vai sentir coluna como um todo. Coluna como um todo, tá? Então a primeira coisa é veja se essa paciente ela está tendo dor em mudança de decúbito, tá? Eu não pensaria num problema cervical nessa paciente, eu pensaria nessa cefaleia. Então inicialmente ela precisa disso, tá? Ela precisa desse diagnóstico. Possivelmente é um diagnóstico de secundária à raquianestesia, né? Gestante passa por isso, pacientes que fazem cirurgia na lombar, ele fica em pé, ele não aguenta, dói pra caramba, ele tem que deitar para melhorar, tá? Às vezes fica uma fissurinha na onde entra a agulha da raquianestesia. Então isso altera a pressão do líquor, tá? Existe tratamento para isso em casos que acabam persistindo, mas isso tem uma tendência do corpo ir se recuperando por meio de analgésico, anti-inflamatório para ir ajudando e o paciente fica recuperado. Às vezes não precisa nem de fisioterapia, tá? E não tratamento, assim, tá? Isso tende a passar, tá bom? Então é comum. Por isso que é importante a gente estudar. Inclusive, pessoas com enxaqueca que fazem cirurgias, muitas vezes pioram momentaneamente da enxaqueca por causa também da anestesia. Não que elas Sim, bem lembrado. Tipo de cefaleia, mas pode ser que também venha acontecer de piorar em quem já tem cefaleias prévias. Exatamente. O segredo, gente, falando aqui da questão da Weila, o segredo é aula 1, identificação. Identifica primeiro. A partir disso, você vai conseguir ter ideia do que o paciente tem, depois avaliar e estabelecer o prognóstico. Por isso que eu nunca falo, que técnica é boa para enxaqueca? Primeiro, é enxaqueca? Né? E segundo, não tem técnica para enxaqueca. Tem técnica para aquele paciente com aquele determinado distúrbio. Tá? Com aquele tipo de dor de cabeça, com aquela condição, que vive naquele tipo de ambiente, que tem aquele tipo de problema em casa, que tem aquele tipo de problema no trabalho. É isso. É assim que funciona. É o mundo que o paciente vive. É aquela técnica de acordo com o paciente, com o mundo no qual ele está inserido. Tá? O contexto de vida que ele está inserido. Então, isso a gente vai falar muito, né, para vocês na aula
3, tá? Então a gente está chegando aqui no final. Eu sei que está todo mundo ansioso para a aula 3, muita gente está ansiosa para a aula 3, que é a aula de tratamento, né? Então, segure a ansiedade que a partir de amanhã, às 8 da manhã, a gente vai ter a aula 3 de tratamento, que a gente vai tirar todas as dúvidas do que a gente faz, né? Terapia manual, exercícios e orientação e educação para esse paciente, tá? Eu vou dar a faca e o queijo na mão de vocês. É vocês que depois têm que cortar e comer o queijo, beleza? E para quem quiser realmente saber sobre dor de cabeça, a gente vai falar amanhã também sobre a formação cefaleia para fisioterapeutas na nossa nova turma. Ok? Dúvidas ainda, gente? Mandem para mim, tá? Sigam a Ivone também. Ivone, qual é o seu arroba, seu perfil? Passa para o pessoal. Ivone Dantas, com 2 T's. Ok. Arroba Ivone Dantas, tá? A Ivone, hoje, ela faz parte aqui da nossa equipe da Crânio, pela didática, pela dinâmica, pelo conhecimento dela. Tive a honra de ter a Ivone lá em 2020 como aluna e hoje como parceira de trabalho aqui, nos ajudando a crescer, né, fazer crescer a Crânio. Gente, acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Mais dúvidas, vocês podem mandar lá para mim. Amanhã, 8 da manhã, aula número 3 de tratamento. A gente vai falar sobre a formação cefaléia para fisioterapeutas. Lembrando que nós temos ainda mais lives. Então, não deu para perguntar. Domingão a gente está aí também com mais um convidado. E na semana que vem a gente também tem mais live com mais um convidado tirando dúvidas com vocês. Ok? Ivone, muito obrigado, viu, pela tua participação aqui. Até às 9 da noite, e eu falei que a gente não ia estourar o tempo, estourou um pouquinho, porque é um tema sempre muito apaixonante pra gente, 2 né? apaixonados por o mesmo tema. Aí, opa, cadê? Não tem. Marcelo não mandou. Ei, corta, tá bom. Não tem jeito. Se deixar, a gente fica aqui até às 10, 11 da noite falando, né? Enquanto tiver gente assistindo, e mesmo que não tiver gente assistindo, a gente continua falando do que a gente gosta. Ivone, muito obrigado, viu? Boa noite para você, bom descanso. Boa noite, pessoal. E não percam essa oportunidade. Só façam. Arrisquem fazer. Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês, tá? Amanhã, aula 3. Continuem me seguindo lá. Sigam a Ivone. E domingão tem mais uma live às 8 da noite. Beleza? Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Ivone. Tchau.